Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui a mais um episódio, dando seguimento aqui à nossa aula, né? Essa é a primeira temporada do curso Professor Nota 10, né? E nesse episódio eu quero falar com você sobre o método mais utilizado pelos professores de escola bíblica. Eu preferi, fazer um episódio exclusivamente falando desse método, porque é um método que os professores mais utilizam hoje em dia praticamente em todas as igrejas, né? Não somente os professores utilizam esse método, mas também os líderes, né? Líderes de jovens, de departamento, os pastores que atuam no ensino, né? Trata-se do método preleção, método de preleção ou exposição oral. Nesse método, o professor fala sobre determinado assunto de forma expositiva, certo? Na maioria das vezes, não usa nenhum tipo de recurso. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica, né? Nem me opondo a esse tipo de método, não. Tá? Mas eu estou considerando apresentá-lo por se tratar de um método tradicional, um método muito clássico, muito utilizado entre os professores. Tá? É um método que o professor se coloca na frente da turma, né? Abre a lição, ou a Bíblia, ou a apostila, e fala. E a turma fica passivamente sentado, ouvindo, sem nenhum tipo de participação. Esse método é muito utilizado, mas contudo tem algumas desvantagens que eu queria apresentar para você. Tá? O que eu quero fazer é dizer para não utilizar esse método? Jamais. Né? No tutorial eu vou tratar só exclusivamente sobre esse método. Tem um tutorial, né, lá no final do vídeo, do curso, vai ter um tutorial falando só sobre ele. Né? Mas eu quero destacar umas desvantagens que esse método traz consigo. Né? Primeiro, ele coloca toda a responsabilidade de ensino sobre o professor. Né? Porque o aluno está ali passivo, né? Ouvindo ele falar, então a responsabilidade do aprendizado, né? Ou melhor, a responsabilidade do ensino recai sobre os seus ombros. É só ele que vai falar, então espera-se que o aluno consiga captar tudo que ele falou. Certo? Uma segunda desvantagem que eu vejo nesse método é que o aluno não participa ativamente do processo de ensino. Como eu disse, ele fica sentado passivamente só ouvindo o expositor falar. Dificilmente ele interrompe para tirar uma dúvida, dificilmente ele faz uma pergunta, dificilmente, enfim, ocorre, mas não é assim com tanta frequência, certo? Então, esse é a segunda desvantagem. Uma outra desvantagem que eu vejo no método de exposição oral, né, é que todos os alunos são nivelados de acordo com o desempenho da classe. Veja só, né, se eu dou uma aula considerando o todo, então eu não estou pensando no aluno individualmente. Eu não estou pensando na característica individual do aluno, das suas limitações de aprendizagem, né, das suas limitações de absorção do conteúdo. Então ele acaba nivelando todo mundo tem o mesmo conhecimento. Então, observa só, quando você começa um curso, né, ou você começa uma aula, né, o professor vai ter aluno que veio de várias escolas diferentes, ou de várias classes diferentes. Normalmente o professor dá uma aula especial para nivelar a turma. E aí, a partir daí o professor começa a dar aula. Mas pensa, um professor ou um pastor que está dando ensinamento, ele acaba nivelando todo mundo por igual, e isso às vezes não é bom. Né? O ideal é fazer uma aula que atinja vários nichos. Eu posso enriquecer isso com uma passagem da Bíblia, que fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de como o Espírito Santo atua, certo? É óbvio que dentro de uma igreja, por exemplo, você vai ter pessoas de todo tipo. Por exemplo, na igreja você vai ter gente que vai estar com problema financeiro, você vai ter pessoas que vão estar com problema no relacionamento, vai ter pessoas que vão ter problema de emprego, vão estar desempregados, tem gente que vai estar com enfermidade, tem gente que está com problema com o filho, tem filho que está com problema com os pais, com a namorada. Olha só, a infinidade de pessoas diferentes num único culto. E quando a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus, você vai ver que a palavra pregada atinge cada coração, né? E ela vai atingir um coração específico que naquele momento está precisando daquele conteúdo. Olha que coisa maravilhosa. Nós, enquanto professores, temos que pensar nisso. E uma das vantagens desse tipo de preleção, né, é que ele acaba nivelando todo mundo, e não considera esse detalhe. O Espírito Santo faz isso, mas nós precisamos preparar uma aula que venha pensar nisso, certo? Então esse eu vejo como uma desvantagem do método expositivo. Uma quarta desvantagem é que não leva em conta a diversificação dos alunos em classe.
né? Eu acho que eu já expliquei isso bem, né? Todavia, eu acredito que se nós aplicarmos bem esse método de exposição oral, ele pode ser muito bem aproveitado, ele pode ser tão bem aproveitado, né, que vai tornar a aula bem participativa também, bem dinâmica, né? Meu objetivo desse curso é apresentar outras alternativas de métodos que possam assim, ser utilizados a serviço do reino. Então eu quero incentivar você, professor, a utilizar recursos que possam aprimorar a sua aula, inclusive as aulas expositivas. Eu não estou dizendo aqui que tem que abandonar as aulas expositivas, mas eu estou dizendo que elas podem ser melhoradas, né? Quando você usa uma ilustração, quando você usa uma dinâmica, quando você envolve a turma, quando você envolve o público, quando você envolve o aluno, isso é muito gratificante. E nós vamos aprender isso, né, no decorrer do curso, e acredito que pela altura onde nós já estamos no curso, você já entendeu bem qual é a ideia, a essência desse curso, né? Portanto, eu gravei um episódio exclusivo, contendo um tutorial falando amplamente sobre esse método de ensino que é a exposição oral, tá bom? Bom, eu vou parando por aqui, vou concluindo esse episódio, né? Dizendo mais uma vez que eu espero você no próximo episódio com todo carinho, tá bom? Vamos avançando, vamos aprimorando aí, vamos crescendo, tá bom? E Deus vai abençoar a sua aula cada vez mais. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço.